Convidar também a grande companheira, camarada Mariângela Marques, do Comitê Internacional Organizador do Festival da Federação Mundial das Juventudes Democráticas. Convidar ainda o co-presidente do Movimento Continental Bolivariano, camarada Ivan Pinheiro. Convidar com muita alegria a professora Zuleide Faria de Melo, presidente da Associação Cultural José Marti. Convidar ainda também camarada Irã Roedel, Casa da América Latina. Por último, convidar Luiz Fernandes, da Coordenação Nacional da União da Juventude Comunista. Nós vamos agora, de pé, ouvir o hino nacional. Ouvir e cantar. Entre outras
Brasil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vou chamar, ver quem vai da mesa. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, nos sentimos muito honrados com a iniciativa de servir de instrumento para a manifestação da juventude democrática. Quando falamos juventude democrática, falamos da juventude socialista, aquela parcela da juventude que, consciente e mobilizada, dedica toda a sua energia para a construção de um mundo onde prevaleça a igualdade, onde prevaleça a solidariedade. É, sem dúvida alguma, uma das mais legítimas manifestações contra o fascismo, que ainda insiste em dominar uma parcela tão grande da própria humanidade. A crise do capitalismo com a qual estamos convivendo ainda se presta a demonstrar do que são capazes aqueles que se preocupam única e exclusivamente com a acumulação, sem respeitar os direitos humanos e sem respeitar também a própria natureza. Eu quero, para iniciar a nossa solenidade, passar a palavra para o Luiz Fernandes, da Coordenação Nacional da União da Juventude Comunista, e que possamos estar dando uma contribuição para o êxito do 18º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes. Então, querido camarada Luiz Fernandes, passo-lhe a palavra. Bem, camarada. Alô, alô, som. Bem, companheiros, boa noite. Aqui a gente está num pequeno, mas combativo ato, um ato simbólico muito importante. Primeiramente, inclusive, agradecer ao companheiro deputado Paulo Ramos, que, sem dúvida alguma, nesses últimos anos, vem cumprindo um papel no campo institucional, uma das principais expressões da luta anti-imperialista e até, de certa forma, da luta anticapitalista, no campo aí da institucionalidade, no campo denunciando em defesa dos direitos da juventude e dos trabalhadores. Em nome da União da Juventude Comunista, a gente agradece muito ao Paulo Ramos por estar abrindo essa casa, a gente está podendo fazer aqui, desse momento, um momento de divulgação do Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes. E o Mundial da Juventude dos Estudantes, vai ocorrer em dezembro, no Equador, do dia 7 a 13 de dezembro, um festival que tem como principal objetivo aglutinar, unificar as diversas expressões, movimentos políticos e culturais da juventude no campo anti-imperialista. E, sem dúvida alguma, a gente vem aqui, através de um seminário preparatório, querer acumular uma discussão, acumular uma agenda mínima que discuta essa questão da luta anti-imperialista hoje para a juventude. Eu acho que é uma discussão muito importante que a gente tem que fazer hoje, é justamente nesse sentido. Para a União da Juventude Comunista, a juventude do Partido Comunista Brasileiro, a luta anti-imperialista não é meramente um receituário dogmático. A luta anti-imperialista está no dia a dia da nossa juventude. A luta anti-imperialista, ela se manifesta a partir do momento que, quando você vê uma política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro fascista,
uma política de segurança pública que se baseia no extermínio da população pobre e negra nos morros cariocas. E essa política de segurança pública é baseada muito em função, inclusive em sintonia com as mesmas técnicas, com o mesmo armamento que tem, por exemplo, na Colômbia, que se tem em Israel, que tem, inclusive, hoje eu estava recebendo uma notícia, as armas que estão reprimindo as manifestações turcas são feitas no Brasil. Então, o que a gente vê hoje, a questão da luta anti-imperialista para a juventude se baseia muito no seu dia a dia. Hoje, qualquer manifestação que a gente faça no campo da educação, no campo dos direitos sociais, para a juventude, se choca com os grandes monopólios, com as grandes corporações. Inclusive, hoje a gente saiu aqui de uma assembleia extremamente polêmica, junto àquela questão da votação dos professores. Você vê que a própria luta da educação pública hoje se dá contra ao investimento, à inclusão de grandes corporações, de grandes monopólios que vem tendo aqui. E é nesse momento que também é muito importante a gente denunciar o que vem tendo, por exemplo, na Colômbia e na Venezuela, que sem dúvida alguma é o espaço hoje prioritário da luta anti-imperialista no nosso continente. Não é à toa que o nosso festival vai ser realizado também ali naquela região, no Equador. A gente vê que na Colômbia hoje, a gente vê a triste notícia da perspectiva da Colômbia de entrar na OTAN. Uma clara sinalização da ofensiva imperialista no nosso continente. E por isso hoje é reforçado esse momento aqui, essa aglutinação desses setores sociais, para a gente conseguir combater essa ofensiva do capitalismo e do imperialismo no nosso continente e no nosso mundo. E é só com muita luta, é só com organização, e é principalmente na perspectiva de superação dessa ordem social, na perspectiva de construção do socialismo, que a gente pode conseguir fazer frente a esse momento histórico que vive hoje no mundo, que é o momento da hegemonia imperialista, é o momento da barbárie, é o momento que o capitalismo ameaça a própria manifestação, a própria propagação da vida humana. Então essa é a mensagem da União da Juventude Comunista aqui nesse momento. É um primeiro momento de organização para esse festival, um primeiro momento de muitos, e cada vez mais a gente espera aglutinar setores, organizações, pessoas, para a luta anti-imperialista hoje, que está extremamente atual no nosso tempo. Muito obrigado. Vamos ouvir agora Mariângela Marques, Comitê Internacional Organizador do Festival da Federação Mundial das Juventudes Democratas. Boa noite. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao deputado estadual Paulo Ramos e inclusive também aos nossos amigos, militantes e lutadores sociais que vieram a esse ato de abertura dos comitês de preparação do Festival das Juventudes e Estudantes, que é um festival organizado pela Federação Mundial das Juventudes Democráticas e também um ato de solidariedade à Revolução Bolivariana. Sou a Mari, membro da Coordenação Nacional da União da Juventude Comunista e também do Conselho da Federação Mundial das Juventudes Democráticas. Primeiramente, apresentar um pouco sobre o FMJE, que é esse Festival das Juventudes e Estudantes. É um evento que acontece a cada 4 anos. Bom, é um evento que acontece a cada 4 anos e os últimos ocorreram no Vietnã, Venezuela e África do Sul. Esse ano, excepcionalmente, ocorrerá em 2013, não cumprindo a periodicidade de 4 anos, por ser um momento chave do nosso continente, da América Latina, por estarmos vivendo toda essa ofensiva capitalista, essa ofensiva imperialista no nosso continente. Esse ano ocorrerá em Quito, Equador, em dezembro. Um pouco sobre a própria Federação Mundial das Juventudes Democráticas, que é a federação que organiza esses eventos das juventudes e estudantes, tá? Ela é uma federação que foi organizada na década de 1940, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E
traz como bandeira de luta a democracia, a paz, o progresso e a justiça social. E são bandeiras que a gente vê que estão mais do que atuais, né? São bandeiras que se apresentam hoje em dia nas nossas lutas, que é uma luta anti-imperialista, uma luta que se efetiva sob a luta anticapitalista, certo? Por compreendermos que a própria luta anti-imperialista precisa ser travada contra o capitalismo. Exatamente por não existir um capitalismo passível de reformas ou humanização. Esse mesmo capitalista que vimos acompanhando diariamente é um sistema responsável por mortes de jovens e trabalhadores, não só na Europa, ou no Oriente Médio, ou na África, como também no nosso continente, na América Latina. E o mesmo capitalismo que coloca em risco o futuro da humanidade. Este pré-lançamento ocorre em meio a um seminário que é organizado pela UJC, em que vimos discutindo a atualidade da luta anti-imperialista no continente latino-americano. Luta que teve em Hugo Chávez um dos principais expoentes no combate às intervenções imperialistas. É por Hugo Chávez, inclusive, ter compreendido a necessidade de organizar o povo e os trabalhadores na construção de um projeto alternativo que também nos somamos à homenagem em sua memória, que não é feita só de aplausos e memórias, mas de efetivação da luta anti-imperialista e, como pressuposto, obviamente, uma luta anticapitalista. Saudações comunistas ao plenário e a gente convida todos os movimentos para organizarem esses comitês preparatórios que ocorrerão ao longo desses 6 meses que seguirão até a efetivação do encontro das juventudes e dos estudantes em Quito. Obrigada. Constrói poder popular. Passar a palavra agora para o co-presidente do Movimento Continental Bolivariano, nosso camarada comunista Ivan Pinheiro. Eu, fugindo da minha norma de falar de pé, sou obrigado a falar sentado por uma dificuldade tecnológica aqui. Não, eu queria cumprimentar os presentes aqui, sobretudo o MST que está aqui, o MTD, as brigadas populares. E aqui na mesa eu queria fazer 2 destaques, que são 2 pessoas inusitadas. É um deputado, o mais internacionalista que nós conhecemos, que é o Paulo Ramos, e o cônsul mais militante que nós conhecemos, que é o Edgar Gonzalez. Então, essas pessoas são pessoas que se distinguem em 2 funções, que a maioria não é nem internacionalista e nem militante. É muito importante esse evento sobre a Venezuela, pela data que ele foi marcado, eu conversando aqui com o Luiz, parece uma premonição, porque ela foi marcada antes de alguns acontecimentos que estão dramatizando a conjuntura da Venezuela hoje. Eu queria chamar a atenção que hoje a solidariedade ao povo da Venezuela é decisiva para os destinos não só da América Latina, mas como dos destinos da luta anti-imperialista no mundo. Não é à toa que é a Venezuela que foi escolhida para ser a primeira vítima da tentativa do imperialismo de voltar a tentar fazer da América Latina um quintal, porque lá o processo foi o mais avançado de todos, um exemplo que suscitou inclusive outras experiências como no Equador, na Bolívia, não é? Todos inspirados pela mãe de todas essas revoluções, que foi a heróica Revolução Cubana. Pois bem, a conjuntura
está difícil na Venezuela em função de um fator impactante, inesperado, que foi a morte física, porque seu exemplo nunca morrerá, de Chávez, que eu particularmente, sem ser adepto da teoria da conspiração, acho que foi uma morte induzida, porque o imperialismo é capaz de tudo. Essa morte teve um prejuízo muito grande, não só para a Venezuela, mas também para a luta anti-imperialista. Chávez faz muita falta hoje no plano internacional, porque ele conquistou um espaço como anti-imperialista que é de difícil de substituição no curto prazo. Também houve, não podemos negar, que a vitória de Maduro, que nós todos saudamos, não foi com a margem que nós gostaríamos que fosse. E esses dois fatores estão sendo usados pela oligarquia venezuelana, que é associada ao imperialismo, para tentar desestabilizar o governo e desestabilizar a Venezuela e tentar acabar com a Revolução Bolivariana, o que seria um desastre para a América Latina. Imagine um cenário da regressão da Revolução Bolivariana, que nós não achamos que seja uma revolução socialista. Ela pode vir a ser uma revolução socialista. Um cenário em que o prejuízo imediato para Cuba, para a Bolívia, né, para o Equador, para toda a América Latina, para a solidariedade aos povos que estão sendo agredidos pelo mundo, que Chávez teve a coragem de dar solidariedade à Líbia, à Síria e o Irã, que alguns equivocados, para não dizer outra coisa, que se consideram de esquerda, fazendo o jogo do imperialismo, defende os chamados rebeldes que estão na Síria. Na realidade, aquilo ali é uma ocupação da OTAN no jogo geopolítico. Então, a oligarquia está se aproveitando disso. Luizinho colocou muito bem que tem agora um agravante. Eu costumo dizer que a história da América Latina está sendo resolvida no eixo Venezuela e Colômbia. Esses dois países, seus destinos não é uma bomba, né? O destino desses dois países estão cruzados. A Colômbia é uma grande plataforma militar americana na América Latina. É uma espécie do papel que Israel desempenha no Oriente Médio, é o papel que está determinado para a Colômbia. Então, companheiros, se aproveitando dessa questão da Venezuela, esse momento difícil, que claro que será superado com a força do povo e com a determinação do governo, nós temos que apoiar Maduro, que tem uma história importante na Revolução. Na Colômbia, hoje, como disse aqui o camarada, a Colômbia ameaça ingressar na OTAN, que é uma grande articulação imperialista internacional, e o Santos, o presidente da Colômbia, acaba de receber o candidato derrotado na Venezuela. Talvez um escândalo diplomático que eu não conheço no mundo desse tamanho. Uma provocação muito grande. E também agora criaram o Pacto do Pacífico, que é México, Peru, Chile e Colômbia, para fazer um contraponto à ALBA, né? Então, a solidariedade é muito importante nesse momento. Só para explicar que eu sou secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, e aqui talvez numa homenagem ao movimento continental bolivariano, que é uma tentativa alternativa de uma articulação de esquerda revolucionária na América Latina, do qual eu sou co-presidente. Então foi bom porque apresentou-se um movimento que é boicotado e um pouco satanizado na América Latina. Viva a solidariedade à Venezuela, viva a solidariedade à Colômbia. Com
Vamos agora passar a palavra para o nosso Edgar Gonçalves, dizendo, meu querido Edgar, que sabemos das dificuldades, sabemos das manipulações, estamos acompanhando e acreditando na força do povo venezuelano. Por maior que seja o esforço no sentido, na busca da desarticulação da Revolução Bolivariana, tudo aquilo que foi sedimentado a partir da liderança do comandante Chávez, tudo vai ser preservado e vai avançar. A oposição na Venezuela procurou, para se afirmar, procurou se apropriar de algumas bandeiras da própria Revolução Bolivariana. O cinismo foi tão grande que a oposição liderada pelo Capriles não ousou contestar os avanços da Revolução. Está procurando, com a manipulação dos meios de comunicação, em se apropriando das bandeiras, caminhar para trair o povo venezuelano na tentativa de inviabilizar a construção do socialismo. Então, nós aqui, com a sua presença, ainda aproveitamos para mandar um forte abraço, né, ao povo venezuelano e a certeza de que o presidente eleito está verdadeiramente maduro para consolidar a revolução. A palavra ao Edgar Gonçalves. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro camarada diputado Paulo Ramos, nuestro camarada Iván Piñeiro, la profesora, Irán, compañeros, camaradas, estudiantes, y estamos muy agradecidos por este significativo acto en conmemoración al comandante supremo Hugo Chávez y en solidaridad con el pueblo venezolano. Estaba recordando hace unos minutos con el camarada Iván que hace unos 6 años, por iniciativa de este mismo diputado Paulo Ramos, se le otorgó la medalla Tiradentes al comandante Hugo Chávez. Y hoy, años después, se realiza por iniciativa también del diputado Paulo Ramos este acto en solidaridad y en conmemoración al comandante Hugo Chávez. Nosotros sentimos mucho la pérdida física de nuestro comandante. Hoy se cumplen 3 meses de su desaparición física, más el legado, la fortaleza, el espíritu combativo, la madurez política que nos dejó el comandante Chávez al pueblo venezolano, hoy por hoy la ratificamos. Y la ratificamos cuando posteriormente a su desaparición fuimos a elecciones con nuestro camarada Nicolás Maduro y quedó
elegido como presidente de nuestra patria, un camarada que igual que todos nos consideramos hijos de Chávez, al frente de esa responsabilidad tan grande que nos ha dejado el presidente Chávez. El espíritu de la equidad, de la solidaridad en nuestros pueblos, en nuestra Venezuela, ese espíritu de unión latinoamericana, como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar, como lo soñó Abreu y Lima, entre otros. Insistimos y perseguimos en esta idea de unión latinoamericana. Fueron muchos los logros que se hicieron con el comandante Chávez al frente en materia de política internacional. Reforzar la UNASUR, la creación del CELAC, del ALBA, de Petrocaribe, del Banco del Sur, entre otras cosas, fue un gran avance en materia de política internacional. Muy criticado por la oligarquía y los medios de comunicación, no nada más de Venezuela, por los medios de comunicación de Latinoamérica que se amparan ante la SIC, ante la Sociedad Interamericana de Prensa. Y hoy, fuera del territorio venezolano, aquí en Brasil, en Río de Janeiro, volvemos a denunciar el intervencionismo del imperialismo norteamericano en América Latina, en aquellos pueblos, en aquellos países donde nosotros despertamos para decirle que no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Todo ese movimiento que se ve en nuestro país y que colocan al frente a esos patiquines de la oposición, detrás de todo eso está el gobierno norteamericano. Y nosotros dignamente vamos a seguir batallando, dignamente vamos a seguir luchando por la soberanía y la autodeterminación de nuestro país y de los pueblos de Latinoamérica. Y ese legado que nos dejó el comandante Chávez lo vamos a defender con lo que nos cueste. Así nos cueste la vida, vamos nosotros a seguir defendiendo la soberanía de nuestro país. Y llamamos a los pueblos de Latinoamérica a que se unan para defender Latinoamérica, defendernos del imperialismo, defender la biodiversidad, defender el agua, defender la alimentación. Detrás de eso, de la energía, detrás de eso es que está el gobierno norteamericano. Tratar de intervenir al pueblo venezolano y a nuestro país no es una cuestión meramente casuística. Eso está bien localizado, bien estudiado. La primera reserva energética del mundo. Por eso, pues, muy agradecido, camarada Pablo Ramos, por este acto en conmemoración a nuestro comandante supremo, a 3 meses de su pérdida física, pero que vive en nosotros, y en apoyo al pueblo venezolano, a nuestro presidente Nicolás Maduro, que conjuntamente con él tenemos esa responsabilidad de seguir adelante y profundizando más la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias, camarada. Chávez vive, la lucha sigue. Anunciar a presença de Heitor César Oliveira, secretário nacional de Juventude, membro do Comitê Central do PCB. Ney Nunes, diretor do Centro Cultural Otávio Brandão. Ricardo Félix Faustino, militante das Brigadas Populares. Bernardo Soares, União da Juventude Comunista. Felipe Dolandelli, também da União da Juventude Comunista. Hugo Braz, União da Juventude Comunista. E
Maria Ginete. Cadê a Maria Ginete? Está aqui. Então vamos ouvir agora a nossa verdadeira professora, líder, também comandante, professora Zuleide Faria de Mello. Companheiros e companheiras, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao deputado Paulo Ramos, que consegue abrir todas as portas, quando as demandas são as demandas do tipo que são essas que são colocadas aqui. Cumprimentar o cônsul da Venezuela e dizer que nós, todos aqui presentes, temos que formar um batalhão para defender não só a Venezuela, mas todos os países que estão sendo ameaçados pelo grande imperialismo dos Estados Unidos. Porque o grande capital não se sacia. Ele quer aumentar cada vez mais, independente de se a humanidade sobrevive ou não. E está diante aqui de uma juventude aguerrida, uma juventude consciente, que toma nas mãos, na verdade, esta possibilidade histórica de transformar o mundo. E dizer que os jovens são o futuro, não só do Brasil, mas do mundo. E que cabe a eles, mais do que a mim, a qualquer outra pessoa, levar adiante esta luta anti-imperialista em defesa dos ideais mais altos da humanidade. E levar em conta, companheiros, que temos adversários daqui e dali, mas com os quais podemos caminhar juntos. Mas não podemos caminhar juntos com o grande capital, não podemos caminhar juntos com o inimigo número 1 da humanidade, que é a burguesia internacional, que amealha cada vez maiores riquezas em detrimento da fome, da miséria, enfim, de toda uma situação que poderia ser resolvida com uma distribuição equânime do capital, que é o produto social dos trabalhadores. E dizer que esse capital representa o sangue dos trabalhadores, o sangue dos jovens que são assassinados, as crianças que morrem antes de 1 ano de idade, as mulheres que são escravizadas de todos os pontos de vista. E que, portanto, companheiros, esse é o nosso inimigo. É com esse inimigo que não há trégua, é com esse inimigo que não há acordo, é com esse inimigo que não podemos dar um passo atrás. E eu tenho certeza que a juventude que está aqui, a juventude do PCB, a juventude, enfim, que participa da FMJD, está consciente desse processo e está consciente da sua obrigação histórica de levantar a bandeira da luta contra o grande capital, a luta contra o imperialismo, em nome da vida, em nome da salvação da humanidade, em nome, na verdade, de que possa se resgatar os grandes ideais que a humanidade produziu e que estão sendo arrastados no sangue, na lama, enfim, da brutalidade do capital, que não se detém e que não tem remorsos, porque é traiçoeiro pela sua natureza, porque acumular dinheiro é a única função, é a única coisa que interessa, independente do que isso significa para bilhões de pessoas. Então, companheiros, parabéns por esse Comitê Internacional da Juventude da FMJD, e dizer aqui que nós temos que, mais do que nunca, estarmos juntos, a América Latina e o Caribe, para que juntos possamos, na verdade, garantir a liberdade e a vida dos nossos povos, para defender as nossas crianças, para semear, na verdade, a paz, a concórdia entre os povos do nosso continente e do mundo. E dizer que o nosso inimigo é o grande imperialismo dos Estados Unidos, que é o representante máximo desse imperialismo, não é o único, mas é o maior representante,
e que cada vez mais quer se abeberar e se apropriar de todas as riquezas produzidas pelos trabalhadores do mundo. Mas essa juventude que está aqui, a juventude de todos os povos que tomam consciência desse processo e dessa luta, vão certamente marchar juntos, de braços dados, pelo longo caminho da liberdade, para construir o porvir. E aquilo que o Marx disse, que é o socialismo ou a barbárie. Nós estamos emergindo na barbárie, companheiros. E só o socialismo pode, na verdade, ser a contrapartida. Mas o socialismo não é uma fatalidade histórica, é uma possibilidade histórica. Portanto, cabe aos homens e mulheres e aos jovens do mundo construir essa nova sociedade do futuro, justa, livre, fraterna e solidária. Parabéns. Vamos agora passar a palavra para o Irã Roedel, da Casa da América Latina. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o convite, né, que muito me honra estar nesse plenário representando a Casa da América Latina. Eu vinha caminhando para cá, pensando o que eu poderia falar para esse plenário, composto em sua maioria de jovens, né? Jovens que foram criados nesses últimos 20 anos, né? Nessas últimas 2 décadas, que num contexto de financiarização da vida e da política. Jovens que, estranhamente, não acompanharam a maioria da juventude que se distanciou da vida política, que estranhamente não deixou de lutar, né, por um futuro diferente, tá? E por um presente também diferente. Eu vim andando para cá e pensei assim, pô, o que eu posso falar para essa juventude que nesses 20 anos deixou simplesmente de acreditar que seria possível a utopia de um mundo justo, tá? E aí eu pensei no seguinte, eu falei assim, nada melhor do que, para falar dessa utopia de um mundo justo, na minha condição de representante da Casa da América Latina, invocar também um latino-americano, e mais do que um latino-americano, um internacionalista, chamado Eduardo Galeano, quando questionado sobre o que ele entendia do que era a utopia, e ele utilizou uma metáfora que ele diz ter aprendido com um pescador amigo dele, de que utopia para ele, né, era como a linha do horizonte, que quanto mais você caminha na sua direção, mais você percebe que tem que continuar caminhando, porque ela continua distante. E a Casa da América Latina, que foi criada nesse contexto de luta contra o imperialismo, né, um espaço da sociedade civil de luta contra o imperialismo, contra essa dominação, contra essa barbárie, ela vem aqui hoje parabenizar essa juventude, parabenizar a disposição dessa juventude de continuar caminhando, dentro dessa perspectiva do Eduardo Galeano, tá? Continuar caminhando em busca de um mundo justo, em busca de uma utopia. Tá? Ou seja, veio dar os parabéns a essa juventude de que caminhar é preciso e devemos continuar caminhando sempre. Obrigado.
Já tinha esquecido. Vamos agora ouvir, pedindo que ocupe a tribuna, do Movimento pela Universidade Popular, Leonardo César Albuquerque. Não, acho que tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, senhores e senhoras da mesa. Acho que hoje a gente traz aqui nesse evento, apesar de toda a diversidade que existe hoje no Brasil, a gente tenta trazer um pouco da alegria da juventude, mesmo que na mesa tenha um jovem só. E dessa forma, eu sou representante do Movimento de Universidade Popular, a gente faz esse evento pensando isso, esses exemplos da América Latina, sejam os principais, a Venezuela, com a Revolução Bolivariana, sejam os exemplos hoje da luta pela paz na Colômbia, a paz com justiça social, não só de forma saudosista, como se fosse apenas eventos descolados da nossa realidade. E a forma de solidariedade, além dos espaços de debate que a gente consegue construir, por exemplo, a própria luta cotidiana dos estudantes frente a esse festival, por exemplo, que vem acontecendo. E alguns exemplos da Colômbia, da Venezuela e de outros lugares do mundo são recolhidos por nós, estudantes do Brasil, e são tocados na sua luta. Acho que a luta pelo movimento de universidade popular, e uma universidade que seja contrária aos interesses do capital, ela toma de lições a juventude que hoje ocupa em defesa da vitória eleitoral do companheiro Maduro, seja pelos relatos ou pelos vídeos que a gente conseguiu acompanhar pela internet e tudo mais, em que a juventude ia à rua para lutar contra os golpistas de Capriles, ou então pela greve estudantil que os estudantes colombianos fizeram com todo o fascismo que existe no Estado colombiano, impondo a derrota da Lei 30. Então, acho que toda a solidariedade que o movimento de universidade popular pode ter, além da saudação e tudo mais, é a luta contínua, como nós conseguimos construir na greve do ano passado das universidades, na construção futura do segundo SENUP, Seminário Nacional de Universidade Popular, e a construção cada vez mais na base do movimento para derrotar o imperialismo no mundo, para levar o máximo de jovens para o próximo Festival Mundial da Juventude dos Estudantes e cada vez mais conseguir propagar nas nossas ações, na nossa luta prática, junto dos movimentos, os ideais que os companheiros da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do México e de vários outros países do mundo defendem, o ideal do socialismo e da construção do comunismo. Obrigado. Obrigado. Agora vamos passar a palavra para o Renato Prata, Movimento dos Trabalhadores Desempregados. Bom, boa noite a todos, agradecendo aí o convite e parabenizando pela iniciativa, né? Acho que o combate aí ao imperialismo, muitos aí, quando nós falamos em alguns espaços aí, nos veem como verdadeiros dinossauros quando a gente ainda fala de combater o imperialismo, né? Mas só não vê quem não quer, né? E para nós que temos aí, como dizia o Florestão, a burguesia dependente, né, subserviente e submissa ao imperialismo, né, nada mais atual do que a luta contra o império, né. Eu que sou do MTD, Movimento dos Trabalhadores Desempregados, e que tem a sua base em favelas do Rio de Janeiro, para nós é explícito, né, como já foi dito aqui, que essa política de segurança que tem todo um viés, né, toda a característica mesmo desse tipo de burguesia, que as UPPs que estão sendo saudadas aí pela imprensa, por quase todos aí na nossa sociedade aí, e que poucos falam contra, exatamente porque tem medo ou porque tem algo a ganhar, né, com esse tipo de
de segurança, de política, de segurança pública, não passa de uma militarização das favelas, né? É a troca do poder armado do tráfico pelo poder armado do Estado, como se apenas isso bastasse para resolver a questão social no Brasil, que já não é de hoje, que aqui no Brasil se tem tratado sempre a questão social com polícia, né? A nossa burguesia não se cansa, né? E é essa uma das características dela, de apelar sempre ao militarismo ou à polícia para tratar a questão social, né? E agora, né, mais do que nunca, aí, com o governo PT que completa 10 anos, né, um partido aí que nesses 10 anos tenta implementar, mais uma vez para citar o Florestan, a democracia de cooptação. Embora, como disse o Florestan, a democracia de cooptação ela precisa de um longo período histórico para se concretizar, né? E o PT não chegou nem perto disso ainda, e espero que não chegue, porque nós não deixaremos que isso aconteça, né? O processo na Venezuela, assim, eu me lembro até hoje da primeira vez que eu vi aquele documentário da Revolução Não Será Televisionada, né, da emoção que eu senti em ver o Palácio Miraflores cercado ali pelo povo e o Chaves retornando nos braços do povo, né? Ali houve realmente um processo de tensionamento, né, o que aqui não se chegou nem perto, embora seja essa imagem que o governo PT queira passar, né? Mas, é o que eu falei, nós não deixaremos que isso aconteça. Essa democracia de cooptação não irá se implantar aqui no Brasil, né? E nós faremos de tudo aí, todo o nosso esforço, o nosso suor e o nosso sangue para que a revolução verdadeira aconteça, né? Para que o pessoal aí e os partidos reformistas e de dentro da ordem, né, ainda não perdem por esperar aí. Obrigado. A política de pacificação que prega o extermínio evidente deve ser a paz do cemitério. É essa a paz que eles praticam. Vamos chamar agora o Marcelo Durão, do MST. Alô. Boa noite, todas e todas. Luiz, Ivan, Edgar, Maria Ângela, Zuleide, Irã. Paulo, mais uma vez a gente agradece, enquanto militante, esse tipo de atividade nesse plenário, né? Eu queria deixar duas saudações, ser bem breve. Primeiro, ao JC e ao comitê, né, que está se instalando a partir de hoje, da importância que tem hoje nesse trabalho com a juventude. E resgatar aqui a firmeza das falas da Zuleide. E colocar que uma das principais tarefas que a gente tem que fazer hoje é tirar a cortina de fumaça que a gente tem hoje na frente da juventude. Então há uma necessidade histórica, muito pelo que também foi dito aqui nesses últimos 20 anos, acho que o Irã comentou. A gente tem uma dificuldade grande de mostrar para a juventude a necessidade de se organizar, de ver além do que está na nossa frente. E eu acho que é o JC e esse comitê, acho que tem esse trabalho até o festival e no próprio festival de tentar clarear, tirar essa neblina, essa maquiagem do que está por aí na nossa sociedade. E construir, né, uma estrutura firme, anti-imperialista, antifascista, para a construção daquela sociedade que a gente quer. E a outra saudação é o processo que está em curso na Venezuela, né? Nós do MST estamos lá desde o primeiro momento, estamos com brigada de solidariedade, brigada de trabalho, construção de cursos, usufruindo do trabalho árduo e também dos frutos, né, que o processo da Revolução Bolivariana tem trazido para a América Latina, principalmente para o povo venezuelano, mas também para o povo em luta na América Latina. Então a gente agradece, né, a gente estamos colocando sempre à disposição a nossa militância, a nossa organização,
o nosso povo sem terra, na solidariedade, na luta do povo venezuelano, né? A gente reafirma esses compromissos com o Edgar aqui e também coloca e reafirma esse trabalho solidário, concreto, que tem que ser feito com a juventude, de clarear esses problemas que a gente está vivendo hoje, né, nesse mundo fascista, né, clarear para a juventude, de se organizar, de estar junto na construção de uma nova sociedade. O MST também se coloca solidário ao JC, ao comitê que está se instaurando agora, e agradece também o convite de estar aqui. Forte abraço e nos vemos na luta. É sempre bom acreditar na força da juventude. E também é dramático reconhecer tudo aquilo que é feito no sentido de afastar a juventude do processo revolucionário, do processo político. A manipulação. Eu procurei ler tudo sobre aquele jovem militar americano que, em estando numa posição estratégica e isolado, resolveu difundir parte relevante de documentos que atestam de forma assim a mais clara aquilo a que se dispõe o Império Americano, os dirigentes americanos. Está sendo lá processado e julgado como traidor da pátria americana. Na verdade, ele é um grande herói da humanidade. E o tratamento dado pela mídia ao episódio, aqui no Brasil principalmente, chega a ser revoltante. Que eles colocam um filme de tropas americanas assassinando civis no Iraque, mas assassinando também jornalistas. E eles que pregam o respeito aos jornalistas em homenagem à falsa liberdade de imprensa. O Equador resolveu abrigar na sua embaixada em Londres um homem de comunicação que criou um site a partir da liberdade apregoada pelos imperialistas. Está lá já há quanto tempo? Verdadeiramente preso, numa afronta à soberania do Equador. Nós sabemos hoje do elemento propulsor de uma revolução ainda embrionária, que foi o Hugo Chávez. Nós temos consciência disso. Que teve coragem de denunciar, teve coragem de demonstrar que o imperialismo não é invencível, que é possível com desassombro desafiar, inclusive. E na América do Sul, a Bolívia, o Evo Morales, que está lá com as dificuldades, mas afirmando a soberania da Bolívia, encampando empresas estrangeiras, mas que disse: ou morre o capitalismo ou morre a terra. Mas o Rafael Correia, no Equador, também precisa ser visto e ser homenageado pelo papel que vem cumprindo.
estando do outro lado do continente sul-americano, voltado para o Pacífico, mas resistindo também, se mantendo firme numa posição anti-imperialista e anti-americana do Norte, evidentemente contra, mas resistindo também. E que ousou expulsar a base americana, mas ousou dar asilo político na sua embaixada a alguém que foi um instrumento, talvez nos últimos anos, para desmascarar o Império Americano. Todos os documentos que foram divulgados são muitos, mas o que tem sido apresentado pelos meios de comunicação aqui no Brasil representa uma parcela muito pequena de tudo aquilo que está comprovado, documentado. As atrocidades praticadas não apenas no Iraque, mas em outras partes do mundo. Quando começamos a ver o que acontece na Síria, a resistência, eles chamam de rebeldes, mas não são rebeldes, são mercenários. São mercenários. Então, estamos caminhando para encerrar, né, a nossa solenidade, porque estar aqui com a juventude da professora Zuleide é sempre, nos revigora, não é, Ivan? Meu querido Edgar, nós ficamos aqui revigorados. Às vezes a gente olha, eu estava olhando o início da solenidade, né, assim, com aquela preocupação, né, porque a nossa expectativa, já sendo quase septuagenário, a nossa expectativa sempre é de ver a efervescência da juventude, de ter aquela expectativa de ver esse plenário lotado, como esteve lotado quando da medalha Tiradentes, do comandante Chaves, esteve lotado. Dizer que a entrega da medalha Tiradentes a Hugo Chávez foi a maior solenidade já realizada nesta casa, obviamente a partir da mudança da capital, porque aqui também, aqui sediou a Câmara dos Deputados, mas da Assembleia Legislativa foi a maior solenidade, mas não a maior solenidade só pelo público presente, mas pela dimensão da solenidade em relação à luta anti-imperialista, porque ainda era uma fase em que o comandante Chaves caminhava para consolidar a sua presença no poder com a República Bolivariana. Então, está hoje com essa parcela da juventude, hoje aqui, para o lançamento, né, do Comitê Brasileiro do 18º Festival Mundial da Juventude dos Estudantes, mas ao mesmo tempo homenagear a República Bolivariana, 3 meses da ausência física, né, como tem sido dito aqui, do nosso comandante Chaves, que já é fonte de inspiração de uma luta que precisa ser muito fortalecida. Estamos vendo também, e temos que citar, o que enfrenta a presidente da Argentina. A dureza dos meios de comunicação, a tentativa de democratizar a informação. Lá o Clarim, o grupo, controla mais de 300 repetidoras de televisão, quer reduzir e vai enfrentando toda essa
maquinação, né? Foi reeleita há pouco tempo, mas está lá com muita dificuldade. Então, para nós, aqui na Assembleia Legislativa, para mim especialmente, é muito bom saber que a revolução está em marcha, que o imperialismo vai ser derrotado e que é possível construir o socialismo no mundo, tendo como inspiração não só Cuba, que é uma inspiração. O Azuleide está aqui com a Fundação José Martí, não é? A solidariedade a Cuba. Se houve alguém nos últimos anos que demonstrou solidariedade a Cuba, foi o comandante Chávez. No momento de muita dificuldade para o povo cubano, foi lá e se solidarizou, levou energia, o intercâmbio, as políticas públicas. Eu ainda, para terminar, falar sobre o que acontece também na Colômbia, dividida. Não tenho grandes informações, meu querido Ivan, que a gente aqui se socorre, né, de alguns. O que está acontecendo verdadeiramente na Colômbia? Porque o movimento revolucionário na Colômbia, a revolução armada na Colômbia, há quantos anos? É a narco-guerrilha. É assim que eles procuram destruir. Como estão as Farc na Colômbia? Então, eu quero dizer que eu mesmo é que agradeço a oportunidade de ter tido a iniciativa do lançamento do Comitê Brasileiro para o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes Comunistas, desejando, obviamente, todo o êxito e que possamos aqui, que estamos à disposição, continuar contribuindo para o êxito de todos esses esforços. Parabéns a todos, salve a juventude comunista, está encerrada a sessão.